Cara, eu tava na escola. E lá na escola, lá, via a galera falando da banda lá. E aí eu ficava louco pra saber como é que era o rock and roll, que eu era fã de rock and roll, mas nunca tinha uma banda assim que eu gostava de curtir. Daí aí eu vi falar da banda Lágrima. E aí comecei a andar no estúdio dos caras lá e me apaixonei. Pela primeira vez me apaixonei e foi amor demais, tranquilo. Cara, os ensaios, você tá doido, você tá louco, não tem nem como falar assim em palavras, porque o sentimento que eu sentia dentro do meu coração quando eu tava ali, não tem nem como expressar, que era tanta felicidade, tanta coisa boa que rolava ali, que era só alegria mesmo e satisfação mesmo. Foi assim e sempre será Lágrima desse jeito. Surgimento da banda, né? Da banda Akira, que depois virou a Lágrima. A banda surgiu no início de 2001, né? Início dos anos 2000, cara. Eu tava ali no final da minha adolescência e eu era um adolescente que curtia rock pesado mesmo, Iron Maiden, Black Sabbath, Deftones, essas paradas aí. Eu não esqueço essa data porque isso foi na época do Rock in Rio 2001, né? Rock in Rio 2001. Aí morava comigo o meu tio Dilael, Bob Dylan. Aí ele ficava tocando violão em casa, nessa época o Vanderlei Andrade estava muito estourado, ele era muito fã. Aí tava tocando com ele lá um carinha lá, o nome do cara era Eliseu dos Anjos. Aí eu vi o cara lá tocando, falei, pô, chama esse maluco aí pra montar uma banda. Aí eu fui na casa do Eliseu, depois falei, bicho, eu vi lá tocando com meu tio, tá a fim de fazer um som não? E ele, que som? Eu falei, um som rock and roll. Rock? E como é que é isso? Eu falei, um som de maluco, cara. Eu falei, tu toca o quê? Ele falou, bicho, eu toco Sandy Júnior. Aí eu falei, pode crer. Eu falei, vou te mostrar umas coisas. Aí eu tinha gravado um VHS, né? Tinha gravado lá alguns shows que tava rolando no Rock in Rio. Eu mostrei pra ele Deftones, Silverchair. E aí tinha Red Hot Chili Peppers. Aí quando eles viu, ele pirou, falou, cara, mas isso é muito bom e tal. Caramba, bora fazer esse som aí sim. Eu falei, pô, já é, vamos fazer. Tinha um amigo meu de infância também, o Israel. Pô, Rael, tu vai tocar bateria, mano. Ele falou, porra, mas eu não sei tocar bateria, Tobias. Falei, não, cara, tem um cara aí das antigas, o Reginaldo Gectro. Ele dá aula, porra. Pega a aula lá com ele lá, que vai dar certo. Aí ele foi atrás do Reginaldo. Aí o Reginaldo foi, formalizou as aulas lá com ele. Enfim, ele aprendeu a tocar bateria e desse jeito tava formado a banda. Cara, os primeiros ensaios foi dessa forma aí, né? Foi no porão da Igreja Católica. A gente descia para esse porão, ensaiava, os vizinhos reclamavam, que barulheira é essa, que zoada é essa, vou reclamar com o padre. Aí o padre Edmir, grande figura, amigo da época, que incentivou demais. Aí o padre vinha falar com a gente, rapaz, vocês estão fazendo muita zoada, que negócio é esse na igreja? Ainda essa música é estranha. Mas o padre é gente boa demais, a gente era, não é, né? Tá com a gente ainda. E deixava rolar o rock and roll. Nosso primeiro show, né? Nosso primeiro show a gente estava ensaiando na Igreja Católica, nos porão da igreja. A gente tinha um nome, Akira, e precisava fazer um show. Nessa época as igrejas elas podiam ter shows, né? Ter eventos ditos seculares. Aí ia ter um dito evento desse. Inclusive quem ia cantar nesse evento era um grande amigo nosso, artista da terra, por nome de Bodinho, né? Bodinho. Ao Bodinho ia cantar, cara. Aí eu fiz as artes pra ele, né? Lá dos fly. Não era nem fly na época, né? Eram os posters lá do Bodinho. Aí eu falei, porra, Bodinho, deixa eu abrir teu show. Aí ele falou, não, cara, com certeza, vocês vão tocar o quê? Eu falei, rock muito louco. Ele falou, não, eu gosto do rock, pode ir. Aí desse jeito a gente abriu o show do Bodinho na Igreja Católica, lá no porão, lá, no salão paroquial. E desde então a gente seguiu a nossa jornada.
reuniões da banda. Desde o início a gente sempre quis compor, né? A gente sempre optou por compor. Até por a gente ter uma limitação técnica, né? Aí, cara, gente, bora fazer música, né? Porque já que a gente não consegue tocar os caras que a gente gosta, né? A gente não consegue tocar os Iron Maiden da vida, bora fazer música. E aí, como é que surgiu isso, né? Eu li um livro de uma poetisa lusitana, Flor Bela Espanca. Aí aquilo me pegou de um jeito, entendeu? Aí desde então as composições nossas, elas sempre veio desse lado aí, de Flor Bela Espanca e Fernando Pessoa. Eu emulava aquilo ali da forma que eu entendia, né? E ia escrevendo e compondo. E a questão musical era eu e Eliseu. A gente virava madrugadas com 2 violões, tentando fazer os arranjos. Mesmo a gente tendo a questão da limitação técnica, a gente ouvia muita música, né? Aí pegava uma coisa daqui, outra dali, juntava e fazia da nossa forma. E assim desenrolava o som. Bem, a gravação do primeiro CD. A gente já estava com bastante música feita e decidimos assim, cara, a gente tem que gravar o nosso CD. Aí tinha uma galera acompanhando a gente, né, os amigos, e todo mundo afim de ver esse som. Eu falei, cara, vamos gravar, vamos gravar. Aí como era a informação que a gente tinha? Eu tinha a assinatura de 2 revistas, a Cover Guitarra e a Rock Brigade, né? E eu li ali na Cover Guitarra e lá falava o seguinte, eu tipo assim, Joey Perry do Aerosmith, ele falava algo assim, cara, só gravo com analógico, eu odeio digital e tal. Aí eu li aquilo e falava, porra, que massa e tal. Então a gente só vai gravar com analógico. Não tinha ideia de nada, era assim que eu chegava. Aí a gente decidiu, cara, vamos gravar em Altamira, que lá tem um estúdio, entendeu? Lá tem um estúdio, vamos gravar em Altamira. Aí a gente tinha 2 amplificadores, não esqueço o nome, RX, Meteoro RX. Uns amplificadores horrorosos mesmo, entendeu? E a gente pegou esses amplificadores, botou nas costas e fomos para Altamira, né? Eu, Eliseu e Israel. Aí chegando lá, a gente foi gravar com o Sildomar, um produtor de lá, um grande produtor da Transamazônica, né? E aí o Sildomar tinha umas ideias, mas só que eu na época, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Aí eu quis gravar do meu jeito lá, e os meninos seguiam, né, a ideia. E aí, moral da história, né? Não por culpa do Sildomar, mas por minha culpa, minha tão grande culpa, ficou horroroso o CD, ficou uma porcaria. Aí quando a gente chegou, mostrou pros amigos, o pessoal falou, rapaz, é melhor vocês tocando ao vivo, essa gravação não tá muito boa e tal. Mas foi porque a gente gravou tudo troncho lá, botou os meteoros velho lá, aí pegava o microfone Samsung, aquele lixão para microfonar. Enfim, ficou horroroso o negócio. E não deu certo essa gravação em Altamira, mas por culpa minha, né? Não do Sildomar. Pois é, né? Não tinha dado certo lá a gravação, né? Não ficou legal no final. E antes de eu ir, o Karl Marx tinha montado um estúdio aqui. Aí o Karl Marx, ele me chamou, falou, Tobias, vamos gravar comigo e tal. E aí pela minha ignorância, né, de não conhecer, eu falei, não, Karl, como é que a gente vai gravar isso aí? E a bateria? Aí o Karl falou, não, a bateria é sampleada, é digital. Eu falei, mas Karl, cara, isso não é rock and roll tem que gravar valendo. Eu falei, Tobias, mas hoje em dia as pessoas não fazem. Eu falei, não, cara, tem que ser assim. Aí o Karl falou, bicho, a gente vai, grava com a guitarra lá, com a pedaleira. Eu falei, não, Karl, isso vai ficar paia, né? Vai ficar. A gente nem usava o termo fake, né? Usava falar paia. Fica paia demais, Karl, vamos fazer isso aí não. Mas aí depois que deu errado em Altamira, volta com arrependido, né? E a gente vai e grava com o Karl Marx e ficou ótimo, cara. Com o produtor Flávio. Ficou maravilhosa a qualidade do som gravado com o Karl Marx. Não esqueço do Flávio gravando as baterias, né? Eu falei, pô, essa bateria, como é que tu vai gravar? Ele falou, não, tu vai ver aqui. Aí pegou o teclado, nunca tinha visto, né? Aí botava o teclado, começava a fazer a bateria, tac, 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 com os dedinhos, tac, tac. Aí olhando, falei, cara, isso não vai prestar. Mas no final ficou bom demais. Foi uma experiência ótima e ficou excelente a gravação no Karl Marx. Até para os dias de hoje, eu considero uma gravação muito boa. Cara, foi bacana, né? Foi há algum tempo atrás. Nós fizemos a produção aí da banda Lágrima, né? Com o nosso produtor foi o Flávio, né? O Flávio Pereira, um grande produtor. E aconteceu uma situação inusitada, até mesmo engraçada, porque, né, o Tobias ele foi para Altamira gravar. Ele tinha uma visão de gravação, imaginava uma coisa que não era a realidade, e acabou, né, não dando certo, o trabalho não ficou da forma que ele queria, e voltou para conversar comigo e a gente acabou gravando, fazendo essa gravação, que graças a Deus foi uma gravação muito bacana, né, foi um trabalho muito bom, e é um trabalho diferenciado, no estilo de rock que as pessoas gostam muito, e foi muito legal, foi um negócio diferenciado no Estúdio Max. Foi, na verdade, foi uma das primeiras gravações que foi feita no meu estúdio na época. Foi a banda lá, quando eu passei. Eu nunca me esqueço daquele dia que o Tobias
estava vindo ali perto do Banco da Amazônia ali, e eu tava descendo ali do meu trabalho, né? Aí no posto Azulão, aí o Tobi vinha com a sacola. Itamar, vem cá, chega. E eu lá, cheguei perto dele. Fala, Tobi, me conta a voz nova. Saiu ou não saiu o CD tão esperado a lágrima? Itamar, saiu. Olha aqui, olha, toma, veja aqui. Cara, eu falei assim, que massa. Ele foi olhando a capa, né? Ficou bem feita a capa. Aí ele olhou pra mim e disse, Itamar, tá vendo esse CD aí? Sim, eu tô vendo. Eu tô ansioso pra escutar as músicas, Itamar. Esse CD é seu. Você vai ser o primeiro rapaz a ficar com esse CD, a adquirir o CD. É seu. Quando ele mandou pra mim, eu tenho até hoje guardado lá em casa, ficou lá no Pacajá, né? Mas eu tenho as músicas tudo salvo aqui também, no computador. E uma honra, uma dedicação de ser presenteado da mão da lenda. E foi uma sensação única. E só agradecer pela confiança, pela dedicação e reconhecer que a gente admirava e sempre admira o trabalho seu e da banda, de todos, porque foram muito empenho e dedicação, né? Então, para mim foi uma honra. Sensacional. Show de lançamento desse CD, o CD gravado, todo mundo curtiu o CD, cara. Aí, inclusive, é bom lembrar disso daqui, né? Que esse CD em Altamira ainda, quem foi que custeou ele, o CD e o encarte, foi o Rômulo, um amigo nosso, que na época tinha, né, sido eleito vereador. E aí a gente tava com o CD na mão, aí pegou os encartes lá da gráfica de Altamira, montamos em casa mesmo, imprimia no papel, colava no CD, CDR, eu gravava numa gravadorazinha interna. E aí a gente foi fazer esse show de lançamento. Show de lançamento a gente decidiu fazer na praça, né? O famoso Rock Praça. A ideia nossa era trazer bandas de amigos de Altamira, bandas de Marabá, mas por questão de logística a gente não conseguiu trazer. Eu falei, porra, Eliseu, e agora? Vamos fazer nós mesmos. E aí a gente fez esse show na praça, foi um show muito bacana. Aí a gente botou lá o nosso amigo Queijo Punk para tocar com a gente, fez show de abertura. Enfim, foi um show massa, até hoje as pessoas lembram. E foi antológico, foi realmente uma coisa massa para caramba. Uau, são tantas. Mas o que marcou mesmo dos shows que eles fizeram, muitas apresentações na cidade, foi uma que eles apresentaram na Praça Central ali no centro, ali em frente à escola Luiz Uló. Lembro como fosse hoje, a turma toda animada, tudo preparado, muita divulgação e a galera tava muito, ou seja, o fã-clube aumentou bastante, então tinha bastante galera, muita galera nossa ali, jovens, adolescentes, acompanhando essa saga desses meninos que acreditavam no propósito de gravar um CD e lançar suas primeiras músicas, né? E eu lembro como fosse hoje, que tava todo mundo na vibe, né? O som pocando pra valer mesmo. E aí, de uma hora pra outra, fechou o tempo. E começou a chover. E a galera começou a sair pra um lado pra outro. E aí ele ficou lá no palco, lá em cima, ele sozinho, aí a água caindo, ele... Vocês vão pra onde? Isso é rock! São Shrek! Pra não falar palavrão, que eu sou evangélico agora, não convém eu falar esses palavrão. Mas isso aqui é o eu! Uau, foi hilário, velho. Foi um momento marcante, pra mim, que marcou muito, que eu lembro até hoje, rapaz, a galera capou o beco da chuva e ficou uma galerinha lá também, né? Então foi isso, pra mim foi esse marcante, foi esse momento que estava divulgando a música deles, né? Que já estava ensaiado pra gravar e tudo, já era fenômeno. Só saudade, cara, saudade por ter marcado uma época, uma geração, aos meus 14 anos até os 17 anos, né, eu só escutava isso aí, a linhagem era o rock and roll, pop, e lógico, a banda Lágrima sempre em primeiro lugar, tava sempre na minha playlist, do meu trabalho, na época do meu MP3, MP4, nós não tinha celular, não tinha chegado para nós, estava começando a era dos telefones, do YouTube, então era tudo mais difícil para nós, então era na época do CD. E hoje eu sinto muita falta, só de relembrar, e ao mesmo tempo contente e privilegiado, porque foi uma fase que marcou na minha adolescência, uma fase que eu vivi bem, assim como os demais colegas que nós temos, que eu na época que andava com a gente, com o Jairo,
o Elton, Alcino, Bebeto, Ronaldinho e tantos outros colegas que nós tínhamos, que era um grupo muito grande, né? E o Veinho, então, ou seja, nós tínhamos um elenco de pessoas que eram mesmo seguidor mesmo, dedicado para a banda Lágrima, pelo sucesso do Tobias, do Rael e do Eliseu, entendeu? Então marcou uma época. O que eu posso falar, marcou e deixou saudade. Coleciono perdas e estilhaços de amores e de sonhos não terminados. Lágrimas são como um véu a cobrir o que já morreu.